89,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Carlão de Freitas. 4h04, está começando o Arena CBN. Uma salva de palmas, então. Aê, grande Nilson Belisário, aí sim. CBN desta quarta-feira, pós-feriado, dia 10 de julho de 2024. Haja corneta, hein? Nossa, é corneta em São Paulo, é corneta em Campinas. Haja corneta, porque pelo amor de Deus, que fazem, é que corneta fazem. No Rio de Janeiro. Tá louco. Aliás, William Cabelo, boa tarde, tudo tranquilo com o amigo? Agora aqui, frente a frente, tete a tete, olho no olho, assim que eu gosto, cabelinho. Na Arena, muito boa tarde, Carlão, Fábio Scheibe. Boa tarde, Leão Almeida, onde estiver. Antônio Lupe em seu retiro. Tá no monte. Ele está num momento muito especial, muito tranquilo, de paz, de harmonia. Completamente visual. Assim como o sarcófago. Ah! E vive uma paz, até porque ele logra êxito sempre, ele é gigante pela própria natureza. Mas vamos... olha lá. Antônio Lupe. Eu quero saber aonde é esse monte, né? É um lugar muito especial, muito específico, viu, Carlão? Se reconectando, né? O eu interior. E hoje temos resenhas, hein? Hoje temos, olha, Guarani. Nossa, Guarani, Corinthians, Vasco, a ponte que tá meio a ponte desacelerada no sentido. A gente precisa colocar o dedo na tomada, no mercado também. Vamos tá coisa. Certo, cabelinho. Já a gente volta pra esmiuçarmos esse sarcófago, sem antes dar o boa tarde pra ele. Fábio Scheibe, direto do Principado de Itu, onde tudo é grande, Fábio Scheibe. Boa tarde. Aê, Carlão, tudo certo por aí? Muito boa tarde, William Cabelo, boa tarde, ouvinte, CBN. Abemos técnico, hein? Saiu a fumacinha lá no Parque São Jorge, fumacinha preta e branca, anunciando Ramon Dias como novo treinador do Timão, com o trabalho de conseguir tirar o time dessa crise, né? Corinthians na zona de rebaixamento, mas Ramon Dias tem uma experiência que o Vasco da Gama no ano passado conseguiu livrar o Cruz Maltino da degola. Chega no Corinthians elogiando muito a Fiel e falando que o Corinthians vai sair dessa situação. Vamos aguardar, né, Carlão? Vamos aguardar e daqui a pouco também vamos debater acerca da chegada de Dom Ramon Dias. Era meio assim, vou dizer inimigo, né, mas ele e Maradona se alfinetavam, né, Cabelo? Eles eram... Desafetos. Foi boa, Scheibe. Desafetos, mas assim, em campo, o Ramon Dias foi bom jogador. Fez parte daquela seleção, da década de 70, década de 80, como técnico também, dispensa apresentações. Nós vamos falar do Corinthians, mas acho que o acerto é o Corinthians em trazer o Ramon para esse momento. Fez gol contra o Brasil, naquele atropelo que demos nos Hermanos em 82, o gol foi dele. Aliás, o Maradona foi expulso, ele deu uma joelhada no Batista. Batista tinha entrado. Por falar em Maradona, olha só como a gente vai conversando e as pautas vão surgindo no momento que a Holanda faz um golaço de abertura aqui do placar da Euro semifinal. Holanda 1, Inglaterra 0 em Dortmund. Cenas lamentáveis antes do jogo. DP, né? DP que foi pra rede. Cenas lamentáveis antes do jogo. As duas torcidas se confrontando. Mas deixa eu ver se foi o DP. Não sei. Mas 1-0 Holanda. Um belo gol do time laranja. Países Baixos. Países Baixos. E foi o número 7. O número 7 que fez o gol da Holanda. Já a gente confirma, mas a permanecer esse resultado, a Holanda faz a final com a Espanha, repetindo a final da Copa do Mundo de 2010, quando Andrés Iniesta foi à rede e deu o primeiro e único título para a Fúria Espanhola. Mas o que eu ia falar? Estava acompanhando sobre a Argentina, a vitória ontem sobre o Canadá e tal. E de repente apareceu para mim uma entrevista, não sei nem se foi pro canal da AFA, foi por algum canal, uma entrevista do Depou.
Aliás, que vive uma fase sensacional. E aí o repórter pergunta para o Depou, qual foi o jogador mais chato de você marcar? E aí o Rodrigo Depou, sem titubear, ele falou Neymar. Caramba, Neymar. velho. Foi o Simons que fez o gol da Holanda. Ele falou do Neymar e ele não economizou nos elogios, disse que na final da Copa América o que o Neymar fez foi mágico. Aliás, 2 partidas, Cabelo e Fábio Scheiber, não sei se vocês vão concordar comigo, 2 partidas que o resultado não veio, mas que eu achei uma das grandes exibições do Neymar no que tange a capitanear a seleção brasileira tecnicamente. Contra a Argentina, na final da Copa América aqui no Maracanã, vitória da Argentina. O Neymar jogou muito, apanhou uma barbaridade, mas jogou demais. Chamou a responsabilidade. Chamou a responsabilidade contra a Croácia. A partida que ele fez contra a Croácia foi sensacional. Infelizmente o resultado não veio. Muita gente não se lembra. Muita gente não se lembra. Ou faz questão de não lembrar, né? Mas aí o Depou falou que tentou desestabilizar o Neymar e provocava o Neymar e dava pancada no Neymar. Aí chegou no segundo tempo, já na reta final, ele pegou o Neymar num canto, parabenizou o Neymar pela partida que ele estava fazendo e aí ele confessou para o Neymar. Eu tentei de todas as maneiras te tirar do jogo, né, seja às vezes dando uma pancadinha, sendo para cavar um cartão, mas não consegui. Você é mágico, disse Depou para o menino Neymar. Legal, achei legal. O Depou é um cara controverso, catimbeiro e tal, mas é isso que nos enche de esperança, né, Carlão? Porque pensando futuramente na seleção brasileira, esperamos que o Neymar tenha essas atuações com a camisa verde e amarela e torcendo para que o resultado seja diferente nas próximas vezes. Ele realmente abraça esse momento, seja o líder da seleção brasileira que está tanto precisando dele, né? Sem dúvida alguma. Eu sou fã do Neymar. É claro que toda vez que a gente fala do Neymar, eu sempre cito, né? Falar do Neymar desperta emoções, né? Positivas e negativas, porque realmente é um cara polêmico, é um cara que às vezes pisa na bola, é um cara controverso, tal. Mas em termos de futebol, nós ainda precisamos do Neymar. Não tenho dúvida. Só que o Neymar precisa se ajudar. Né? O Neymar, está focado, com um apetite, bastante apetite. Para nos ajudar, porque hoje o futebol brasileiro necessita da qualidade do Neymar, mas o Neymar inteiro. Falei em apetite, eu acho que hoje é dia da pizza, hein? Hoje é dia da pizza. Hoje é dia da pizza. Que delícia, nossa, né? uma fome agora. Pizza é gostoso. Pensou né? aquela... eu matei uma... Eu adoro aquela portuguesa, bem Eu matei reforçada. uma domingão. Saí do jogo do Guarani, uma fome, né? E aí peguei lá 4 garrafinhas e matei uma pizzinha. Vai bem, graças vai a Deus. bem. Fala aí, Fabião. O Carlão, só para encerrar esse assunto do Neymar, aquilo lá que você diz, né, que você viu, como a gente sabe, você viu o Messi com a responsabilidade de levar a Argentina campeã do mundo, ele falou para ele mesmo que iria ter esse título mundial e fez no Catar, em 2022, liderando a Argentina. Tomara que o Neymar consiga puxar o caminho do Messi aí, lógico, a gente está pensando alto, né, porque o Neymar faz a gente pensar alto, mas que o Neymar possa fazer isso com a seleção brasileira também. Pegar na mão dos jogadores, levar para frente e liderar esse processo aí de mudança. Quem sabe lá na frente a gente consiga também a 6ª estrela, né? Eu acho que tá em tempo. Sonhar bastante ainda. Eu acho que está em tempo Tá do em Neymar tempo. se conscientizar, se recuperar, é claro, né? Vem de uma lesão séria, mas entrar nos eixos, se comportar como um atleta, eu acho que esquecer um pouco o extracampo daqui para frente e focar numa Copa do Mundo, porque aí sim ele pode pendurar as chuteiras e encerrar uma carreira que é para lá de vitoriosa. 4 horas e 2 minutos, então vamos sarcofagar. O verbo to sarcófago. Beleza, cabelinho. Então vamos lá, vamos colocar a canção de acordo com o que aconteceu. Hoje é jogo do Guarani, jogo do Bugre. E esse jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento desta música. Então coloca, pastorzinho. Olha aí, hein? Bem música anos 80, né? Vou falar pra você. Eu não vou nem falar nada, porque eu deixo só. Olha aí! Essa daí é da época da Word, hein? Dançou muito essa música aí, Fábio Scheiber? Muito boa, conheço essa música, eu só não vou saber o ano exatamente. Tá vendo? 91. Não se faz mais música como antigamente, né? Olha aí. Eu sou daquela época, Cabelo, eu sou um pouquinho mais novo que você, contemporâneo de Fábio Scheiber, eu sou da época do Dance Music. O Dance Music foi um movimento em meados dos anos 90 que foi sensacional. Mas mas essa canção pode se enquadrar nesse rótulo. Isso, pode se enquadrar neste rótulo.
Grande William Cabelo. Então, o ano do sarcófago corresponde ao ano do lançamento desta bela melodia. Tem algum refrão? Tem. Tá perto do refrão? Tá. Porque aí Esse refrão, eu não posso falar, senão eu vou falar o ano. Agora sim, tá falando minha língua. Essa música perdurou. Tocou por um bom tempo pelas pistas. Beleza. Bela escolha, William Cabelo! Pra animar essa quarta-feira. É o sarcófago de hoje. No último bloco do programa, a gente vai desvendar este mistério. 4h14. Você pode participar do Arena através do 991869070, 991869070. E aí, Bugrino, Pastana vai dar um jeito neste Guarani? Ramon Dias é o nome certo para comandar o Corinthians? Palmeiras navega em águas calmas e tranquilas. São Paulo também. E o Santos, hein? É o líder da Série B do Campeonato Brasileiro no momento que é pênalti para a Inglaterra, né? Pênalti, solada, né? Só dói, hein? Solada Só dói, hein? Harry Kane. Olha... 4h15, o programa comandado por ele, Nilson Belisário, nosso pastorzinho. Aliás, pastorzinho vai estar no Moisés Lucarelli sexta-feira. Domingo já esteve no Brinco de Ouro. Sexta-feira vai lá, né? Tá voando, né? Tá passeando. Vai levar boas energias à Associação Atlética Ponte Preta. E o cara das carrapetas, o homem online, é ele, Daniel França. Hoje com Carlão de Freitas. O intervalo é rápido, daqui a pouco muito assunto, muita resenha aqui no Arena. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e monks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Feliz é quem consegue voar com asas ou sem nem precisar delas. É por isso que a Azul apoia o time Brasil, que também está voando. É um prazer ser patrocinadora desses atletas que estão lá no alto, representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Embarque com a gente e acompanhe essa jornada. Azul, patrocinadora oficial do time que voa. Baixe o app e saiba mais sobre os nossos voos e serviços. Tá preparado? Então já vai se aquecendo porque a maior corrida de rua do interior tá chegando. Corrida Integração Campinas 2024. Dia 29 de setembro é dia de superar seus limites. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Quinta-feira de rodada dupla na CBN. O Verdão entra em campo com o apoio da sua torcida. Palmeiras, Atlético Goianiense. Às 7h30, com Rodrigo Bittar e Gabriel Dudziak. Na sequência, o tricolor vai a Minas Gerais. Atlético, São Paulo. Às 9h30, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h18. Harry Kane para a cobrança. A Holanda está vencendo por 1-0. Se ele marcar o gol, decreta o empate da Inglaterra. Correu camisa 10. É gol. Camisa 9. Tá no balaio. É gol. É da Inglaterra. Harry Kane de pênalti. Deixa tudo igual em Dortmund.
O English Team. Agora no placar, Holanda 1, Inglaterra 1. Harry Kane foi a rede. Inglaterra? Ah, gostei. Boa. 4 horas 19 minutos, então vamos dar aquela moral para o nosso ouvinte. Pode colocar aí os primeiros áudios, pastorzinho. Fala, Carlão de Freitas. Manda abraço para o Gustavo Magalhães, da Avenida Industrial. E hoje é meu aniversário. Manda parabéns, por favor. Grande Gustavinho. Parabéns, beleza, Gustavo parabéns. Magalhães. Que Deus abençoe, muita saúde e continue prestigiando aí o nosso Arena. Boa, Gustavinho. Mais áudio. O rei do espetinho, né? É o rei do espetinho. Temos que ir lá, hein, Fabião? É. Tem mais áudio aí, pastorzinho? Pode colocar. Cuida, Pedro. Boa tarde, meus amigos da CBN. Tudo na paz? Carlão, tô aqui com o Arthur e com o Gui na escuta. Pois manda um abraço pra eles. Torcer pra que dê certo, né? Pastana chegando aí, conhece. Já tem aí todos os caminhos. Mas também não sei se faz milagre, né? Vamos ver, tem que aguardar aí o restante da contratação. Tamo junto, valeu! Esse aparece pra tomar uma com a gente lá. Grande Oscar. Oscarzinho é um parceiro, que gente fina. Bugrino de 4 costados, pai do Gui, pai do Arthur. Aliás, esse que Arthur tá fazendo gol à torta direito. Lembra Luizão, né, Oscarzinho? Eu preciso mesmo. Arthur, o meu Arthur fica me cobrando. Vamos lá no VV, vamos lá, papai, vamos lá. Eu preciso aparecer aí de domingão pra gente tomar muita cervejinha, dar muita risada e falar aí desse Guarani que tá dando trabalho, Oscarzinho. Um abraço, saudade de você, meu irmão. Cara, o JP de Moraes, ele mandou uma sacada aqui no bom sentido, mas eu achei sensacional. Olha aqui. Boa tarde, galera do Arena. Essas trocas de jogador do Guarani me lembram a história do Manuel Porcaria. Os amigos falaram pra ele, troca de nome, Manuel Porcaria. Ele foi lá e trocou. Joaquim Porcaria. Cara, boa, gostei. Do Guarani, é o que se apresenta. Quer dizer, o Rodrigo, é isso. E acho que concordo com o ouvinte aí, não sei quem é meu. Rodrigo Pastana é competente, já aprovou, já fez bons trabalhos no Guarani. Se eu não me engano, a segunda passagem. Terceira. É a terceira. A primeira foi aquela de 2016, montou o plantel do acesso, tá, né, do vice da Série C. Até o ano passado era ele também. Aliás, hoje no CBN Esportes nós debatimos sobre alguns bons valores que o Pastana trouxe, né? Algumas apostas que deram muito certo, como o Yuri Tanque. Até um amigo meu, Bugrino, tá meio pensativo, falou, será que já é o planejamento para a Série C? Eu falei, calma, enquanto houver matemática, a esperança. Isso se aplica agora ao Guarani. Vamos aguardar, tomara que dê certo, tomara que o Guarani engate uma sequência histórica de vitórias e retome e evite o pior, que seria o rebaixamento para a Série C, né? Acompanhando só um minutinho, Fabião, eu já jogo para você. Acompanhando hoje as entrevistas do Pastana e do Marconato. Marconato do céu, acho que você não é do ramo não, cara. Com todo o respeito, né, um bugrino de 4 costados, um cara que se predispôs a aceitar esse desafio, mas, nossa, para dar entrevista uma timidez, a gente tem que ter esperança, sabe? Nossa, eu achei, assim, muito... Eu não sei se a gente está acostumado, assim, com presidentes polêmicos, né? Até espalhafatosos. Tem Eberlin, o próprio Erlei Senna, o próprio Ricardo Moisés também, né? Que davam boas entrevistas, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, eram entrevistas assim chamativas, né? Ano passado, Leonel Martins, que eram pessoas, falavam. Agora o André, rapaz do céu, mas que ele tenha boa sorte aí, que ele tenha acertado na escolha. Eu até dizia pro Julião no CBN Esportes hoje, né? O Pastana não faz gol, né? Ele não dá assistência, ele não bate falta. O essencial seria um camisa 10, um camisa 9. Mas a gente sabe do momento do Guarani. O Pastana é um cara que tem um mercado aberto e trouxe bons valores para o Guarani no passado, né? E trouxe dinheiro também, porque Richard Rios o Guarani negociou, Jamerson o Guarani negociou, o próprio Yuri Tanque, o Guarani pegou aí uma verba do Yuri, né? E trouxe boas situações para o Guarani. Então que ele possa ajudar o Bugre, a situação é muito difícil, é muito complicada. Só que eu me apego à sua frase. A matemática permite, então que tal lutar? Tem que sonhar, lutar e sonhar, mas assim,
A coisa tá tão bagunçada. Tá. Como é que o Guarani... Tudo bem, o Guarani apresenta o Pastana, que teoricamente Isso. substitui Tony Cecílio, que apresentou alguns dias atrás Pintado. o Gabriel o Bispo e o Daniel dos Anjos. E esses jogadores agora? Aí o Pintado também, quem trouxe? Toninho Cecílio. É uma situação muito complicada. Não Vamos é à ver- toa que hoje é o Lanterna, né? Porque é a bagunça de cima para baixo. Eu acho que é muita gente, é muito chefe. É muito chefe. Né? O Guarani tem. O Guarani tinha Toninho Cecílio, agora tem Pastana, Ricardo Moisés, que apita lá dentro, André Marconato, que é o presidente, Pintado, que é o treinador. Aí tem o cara que é lá da captação também, eu me esqueci o nome dele. Mas eu acho que tem 5 ou 6 aí chefes. Mas, ó, Deus vou me fazer livre. uma pergunta. Eu não sei, Carlão, Scheibe também. Ó, eu não quero ser o arauto da desgraça aqui, longe disso. Mas vamos supor, e não é nenhum exercício de alucinação, se o Guarani toma uma pancadinha no sábado. O que convenhamos, né, gente? Né? O É jogo lá em Novo Horizonte. Isso. Será que o Pintado continua? Será que... Não sei, Ó, agora com uma nova gestão, corre risco sim. É muita interrogação, né? São incógnitas. Mas outra coisa, muitas mudanças, eu vou jogar agora para o Fábio Scheibe, eu me apego muito numa entrevista que o Fábio Santos deu para falar do Corinthians no ano passado, lateral esquerdo, hoje comentarista. Ele falou assim, muitas mudanças, o jogador se perde, não sabe a quem recorrer, uma hora o treinador com uma metodologia, chega um outro treinador, aí vem um CEO, vem um diretor de futebol, cara, o jogador ele fica maluco, né? Porque são muitas mudanças. Fabião, começa a era Rodrigo Pastana, parte 3 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Exatamente esse é o receio, né, Carlão? O receio do time, né, do Guarani está um pouco fora do time, né? O Guarani apresentando hoje o Pastana, o time numa situação muito abaixo na tabela, uma situação desesperadora, na verdade. E o Pastana chega com essa missão de salvar o Guarani também, lógico, não é dentro das 4 linhas, mas fora dele arrumar essa bagunça que está o próprio diretoria de futebol. E o Guarani vai ter que correr atrás disso com o campeonato rodando, né? O campeonato rodando, o Guarani na última colocação a 10 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O receio, a gente não tem dúvida da qualidade do Pastana, mas justamente esse tempo, né? Esse momento, a gente não sabe se é o certo, né? Porque o Guarani age sem convicção há muito tempo, troca de treinador a todo momento, troca de diretor técnico, diretor de futebol tantas vezes. O próprio Pastana estava aí há 13 meses, não servia na época, depois de algumas entreveros ali com o pessoal da diretoria, acaba voltando com essa missão de resgatar o Guarani. Eu creio que pode dar tempo ainda, mas vai ter que ser com erro zero o Pastana neste momento, senão a situação vai por água abaixo. Né? O aproveitamento tem que ser de 50%, né? Em 24 rodadas. 54, né? 54, tá fazendo as contas, é o que o Avaí, quinto colocado da Série B, tem, né? Então, 54%, ou seja, tem que conquistar 12 a 13 vitórias, né? 13 vitórias, 45 pontos, o que é certeza de permanência, 12 vitórias, 42 pontos. O Pastana disse que esse ano a linha de corte vai ser menor, 40 pontos, não sei, mas é melhor prevenir, né? Vamos fazer a conta aí. O ideal seria para 45, mas vamos fazer para 42, que parece que 12 vitórias é algo, apesar de difícil, complicado, quase que improvável, mas é algo mais plausível, né? Vamos torcer, ainda dá tempo. Boa sorte ao Pastana e que o Guarani retome aí o caminho mais tranquilo de permanência na Série B, né? Porque... A Isabel Palmeirense participa conosco, mandando aqui também um abraço. Ela mandou aqui, aliás, no programa do Guariz, e nós na redação estávamos ouvindo e demos muita risada. Ela colocou assim, como que é? Boa tarde para vocês. Sabe aquele amor por chuva e frio? Nunca tive. Foi muito legal. Continue mandando a sua participação através do 19991869070, 991869070. Holanda 1, Inglaterra 1, semifinal da Euro. Hoje à noite, às 9, temos Colômbia e Uruguai. Decisão da semifinal da Copa América, semifinal número 2. O vencedor enfrenta a Argentina, que passou pelo Canadá. E o William Cabelo, agora aquela hora que o amante do futebol raiz, ele delira. Porque o que temos hoje para o cardápio do futebol alternativo? Olha só, hein? Tem jogão hoje, hein? Ó, no Rio, lá em Saquarema, Araruama 0, Aldax 0 pela Série A2 Carioca.
Hoje tem Brasileirão da Série D, Brasil de Pelotas e Avenida, Cianorte, Novo Hamburgo, os 2 jogos 8 da noite. Tem Copa do Brasil. Você pensa que é Juventude só, Inter, né? só underground? Imagina. Internacional e Juventude. Tem Série... E para fechar, claro, o Campeonato Mineiro Módulo 2. Tem o North, que é o Norte, com TH, e o Mamoré, hoje às 8 da noite. Então sai o cardápio para quem gosta de um futebol raiz de verdade. Cada jogão, hein, Fábio Charme? Nossa, cada jogão. Esses jogos da Série D aí são dos gaúchos que estão atrasados devido às enchentes, os gaúchos estão retomando agora. Eu vou trazer uma notícia aqui não é tão peculiar assim, alternativo, mas é daqui do Ituano, aqui da minha cidade natal aqui, né? Cidade onde eu resido, não natal, mas onde eu resido. O Ituano fechou a contratação, o Ituano que está mal no campeonato também, apenas uma posição acima do Guarani. Mas o Ituano anunciou o primeiro reforço da janela, o lateral direito Marcinho, aquele mesmo que começou no Flamengo, passou pelo Botafogo, Atlético Paranaense, teve um problema aí na justiça, né? Acabou participando do episódio que teve morte de atropelamento. O Marcinho, que estava na Rússia, foi para a Rússia, né? Saiu um pouco do Brasil, está voltando para jogar no Ituano ao lado do Alberto Valentim, que treinou ele no Atlético Paranaense, inclusive. Marcinho é uma opção aí para ver se o Ituano consegue sair dessa posição tão incômoda, né? Marcinho é bom jogador, cara. Pena que esse extracampo atrapalha ele, né? E atrapalhou demais, ele vinha numa ascensão no Botafogo, aí depois colecionou empréstimos para boas equipes também, né? Como América Mineiro, Atlético Paranaense, mas não conseguiu se firmar. E agora tem uma nova oportunidade vestindo a camisa do tradicionalíssimo Ituano. 4h30, é hora do Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de julho de 2024. O Senado adiou a votação da PEC do marco temporal. Os senadores fizeram um pedido de vista coletivo para tentar chegar a um consenso sobre o projeto com o governo e o Supremo Tribunal Federal. No ano passado, a Corte decidiu que a medida é inconstitucional. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa só deve retomar a discussão sobre o tema após as eleições municipais em outubro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que algumas medidas podem ser antecipadas para cortar gastos ainda em 2024. De acordo com ele, o corte de 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias é essencial para manter o equilíbrio das contas públicas. As declarações foram dadas após o encontro de Haddad com o presidente Lula. Um estudo divulgado hoje pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor apontou que algumas marcas populares de pão de forma em supermercados apresentam alto teor alcoólico. Entre os 10 produtos analisados na pesquisa, 6 seriam considerados alimentos alcoólicos se houvesse uma legislação para a categoria semelhante à de bebidas. O álcool presente nos produtos vem do processo de fermentação e do uso de conservantes. O jornalista americano George Stephanopoulos entrevistou recentemente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse não acreditar que o democrata é capaz de servir o país por mais 4 anos. O comentário foi feito após ele ter sido questionado por um homem nas ruas de Nova York. No mesmo dia, o jornalista se pronunciou dizendo que não deveria ter falado sobre o assunto com o pedestre. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Prazer que eu tenho de falar com Flávio Botelho. Aliás, boa tarde, Flavinho. Parabéns pela sua camisa. Camisa maravilhosa, lembrando a Libertadores de 2012, que agora há pouco comemorou aí, né? 12 anos
da Conquista, no dia 4 de julho, o dia da liberdade corintiana. E aí, Flavinho, boa tarde mais uma vez. As ruas, avenidas, estradas da nossa região no pós-feriadão. Muito boa tarde, Carlão. Muito prazer também falar contigo. Realmente, Carlão, nunca fomos tão felizes lá em 2012, né? Carlão, vamos com informações da rodovia dos Bandeirantes, que continua com trânsito lento na região dos parques temáticos por conta do tombamento de uma carreta carregada com papelão ali na altura do quilômetro 64. A carreta ela foi retirada do local agora há pouco, há cerca de meia hora, porém o trânsito pelo local ainda segue lento desde o quilômetro 74 da rodovia. No sentido capital, há lentidão também ali no trecho dos parques temáticos entre Vinhedo e Itupeva. Na rodovia Anhanguera, Carlão, tem lentidão no trecho de Jundiaí, no sentido interior, do quilômetro 55 até o 61, neste caso pelo excesso de veículos. Na região de Campinas, há uma maior movimentação ali na passagem pelo anel viário Magalhães Teixeira. No anel viário, o trânsito flui bem nos dois sentidos. Já na Dom Pedro I, o trânsito já é intenso na chegada ao trevo da rodovia Anhanguera. No lado oposto, sentido Jacareí, sem transtornos. Carlão. Valeu, Flávio! Boa tarde a você e de volta à programação CBN. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Patinho bovino moído seleção dia a dia, embalagem de 500 gramas de R$ 29,99 por apenas R$ 19,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h36 é o Arena CBN desta quarta-feira. Aliás, quarta-feira com bons jogos do Campeonato Brasileiro. Né? Com 3 jogos do Brasileirão, mas 3 jogos que valem muito. Grêmio e Cruzeiro, 6h30 no estádio. É bem melhor do que esses jogos que você fala pra gente, viu, Cabelo? É mesmo? Bem melhor. Vale uma espiadinha? Essas coisas horrorosas, democrata e não sei quem. Você acha que você prefere às 7 da noite Mirassol B e Grêmio Prudente pela Copa Paulista? Do céu. Ou Vasco e Corinthians? Vasco e Corinthians, hoje às 19h. Esse vai ser jogão. Grêmio e Cruzeiro às 6h30, e Atlético Paranaense Centenário, e Atlético Bahia. Grêmio e Cruzeiro, para o Grêmio, a fuga ali da zona do rebaixamento. Para o Cruzeiro, vale a entrada no bloco da Copa Libertadores. Para o Vasco, a afirmação dentro do campeonato. Uma recuperação. Para o Corinthians, a saída do Z4. E para o Atlético Paranaense, a chegada também próximo do G4 para o Furacão. E o Bahia se consolidar ali entre os primeiros colocados. Se vencer, chega a 30 pontos, iguala a Botafogo e Palmeiras. Tudo isso, meu caro Fábio Scheibe, para falar deste Corinthians. Já demos uma pincelada com a chegada do Ramon Dias. O filho do Ramon vai estar em São Januário, Emiliano Dias, que é o cara que dá o cara tapa, né, para a imprensa, para os jogadores também, para a torcida. O Ramon vai mais na coordenação. Mas tirando essa situação do Ramon Dias, dentro de campo, Vasco e Corinthians, Fábio Scheibe, o Vasco em ascensão e o Corinthians neste momento complicado. O Corinthians vai ter o Rafael Larucci, mais uma vez no comando técnico da equipe, né? Estreou com uma boa vitória contra o próprio Vitória na semana passada, acabou perdendo para o Cruzeiro no último final de semana.
mas hoje o Timão não conta com o principal jogador, né? O Rodrigo Garro está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não enfrenta o Cruz Maltino lá em São Januário, mas a expectativa do Corinthians é conseguir ao menos pontuar lá, porque o Vasco, querendo ou não, ainda é um concorrente direto. Se o Corinthians ganha hoje, fica apenas 2 pontos do Vasco, e se o Vasco ganha, deixa o Corinthians bem para trás, já uma diferença grande. O Corinthians tem que conseguir pontuar em São Januário, e mais que isso, né? Tem um tabu aí também a ser mantido. O Vasco da Gama não ganha do Corinthians desde 2010, por todas as competições, em qualquer estádio. É um jejum longo de 14 anos, o Vasco sendo freguês do Corinthians nesses últimos tempos, né? Até o ano passado também, um jogo também pela parte de baixo da tabela, o Corinthians foi lá, fez 3-0 no Vasco, em São Januário, e agora o Timão tentando pontuar à espera de Ramon Dias, à espera de dias melhores, desculpe o trocadilho, né? Ramon Dias, dias melhores. Esperando conseguir sair dessa zona incômoda, né, Carnal? Só que hoje um jogo, apesar desse retrospecto, mas hoje um jogo com um panorama complicado para o Corinthians, né? E o Vasco que celebra Felipe Coutinho? Felipe Coutinho chegando hoje, imagine o ambiente lá em São Januário, o clima positivo para o Cruz Maltino. Mas o Vasco vai entrar com a faca nos dentes também, porque não se desgarrou totalmente é um jogo de afirmação. Mas é isso que o Fábio Scheib disse, viu, Carlão? Não foge muito disso, não. É o Corinthians lutando pela sobrevivência. É muito importante o Corinthians nem empatar, vencer. Tem tabu, a torcida adversária, São Januário, que sempre é um caldeirão, mas a expectativa é de um jogão, e esperamos que, né, os dois times brigando aí, lutando para dois times ofensivos, né, jogando para frente, quem sabe, um jogão, né? Vamos lá. A curiosidade é que os dois times estão com treinadores interinos, né? O Rafael Paiva, que está fazendo um bom trabalho até à frente do Vasco, ganhou as duas últimas partidas contra o Fortaleza Internacional fora de casa, e o Larucci aí também no Corinthians, o Rafael Larucci também, mas com dias contados já. Né? As prováveis equipes, olha o Vascão aí, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, JP ali no meio campo, Adson, que pela primeira vez encontra o Corinthians, né? Ele que é cria lá do Terrão, o David e na frente o artilheiro Verrete. Olha o Corinthians aí, Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo, ou Matheus Bidu, é a dúvida que o treinador leva para momentos antes da partida. Ranielli, Breno Bidon e Igor Coronado. O Corinthians não vai ter o Garro, né? Que é um jogador importante. E à frente, Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley. Partida que começa às 7 horas da noite, lá no Caldeirão de São Januário. Verrete, que falar pra você, a gente tava falando do Caleri esses dias atrás, que é um centroavante a moda antiga, meia moda antiga, mas que muitos torcedores gostam. Eu gosto do Ferretti. Representa também. Nossa, aliás, brigador, que não desiste. Aliás, assim. 3 argentinos que eu não estou nem discutindo a qualidade técnica. Sim, não, exatamente. Mas são argentinos que se desdobram em campo, argentinos, assim, aquele legítimo camisa 9, e que às vezes falta aqui no futebol brasileiro essa entrega. Caleri pelo São Paulo, Júlio Furque pelo Santos, também acho um cara que não desiste. Briga uma barbaridade, e esse Verrete com a camisa do Vasco. Cara, o Verrete... tem o Cano ainda, né? Tem o Cano. Passa por um momento um pouco mais turbulento, mas assim, aquele jogador, sabe? Aquele matador, aquele, né? E o Cano também se encaixa, mas é aquele grandalhão, sabe? O cara sim. E a partida que o Verrete fez contra o Palmeiras, e ali era um Vasco da Gama ainda complicado, e o Palmeiras nadou de braçada na ocasião, cara, ele sozinho ele brigou com o Palmeiras. Ainda fez gol, que foi anulado, mas fez gol. É de se admirar. Com certeza. É de se admirar. Se quiser estender a lista ainda também, um pouco inferior, mas tem no Palmeiras, no próprio Palmeiras, tem o Flaco Lopes também, outro argentino. Que vira e mexe tá fazendo gol, hein? Vira e mexe tá fazendo gol. Você sabe que eu sou um admirador do futebol argentino e algo que me encanta neles. Tem tantos problemas, né? Tantos questionamentos que a gente faz com relação aos argentinos, mas uma coisa a gente tem que bater palma. Eles são comprometidos com a causa. É impressionante como eles vestem a camisa. Como eles são você vê comprometidos. Jogador, assim, blasé. Não. Ou o cara vai pra luta, ou eu não sei se é a campo. cultura do povo argentino, mas é impressionante como eles se desdobram em campo. Citamos aqui Cano com a camisa do Fluminense,
O Flaco Lopes, que nunca questionou o Abel pela titularidade, olha que ele tem números importantes com a camisa do Palmeiras. É o que eu disse, vira e mexe já tá fazendo gol. E esses 3 que eu citei aí, tá louco, eles saem arrebentados do jogo. O Verratti, ele sai extenuado do jogo do Vasco. Esgotado. E realmente, Eu lembrei de outro, mas que tá sofrendo bastante com contusão, né, que teve uma contusão séria recentemente, que chegou há pouco no Brasil também, o Alário no Internacional, o Alário que tem um grande histórico no River Plate, jogou na Europa também, é outro argentino que quando a bola chega na área, mete pra dentro do gol. Né? Eu sou admirado com o comprometimento desses caras. É sensacional. O torcedor se sente representado dentro de campo. 4 horas e 44 minutos. Nós não falamos da Macaca, Opa, como não? William Cabelo. Nós não falamos da Nega Véia. Então vamos lá. É a Ponte que tem problemas na escalação, tem soluções também. Voltando, né? mas voltando Pedro Rocha e Igor Inocêncio, né? O técnico Nelson Batista não vai poder contar com o Dodô neste jogo duríssimo sexta-feira contra o Mirassol, Cabelo. Vamos ver como que o professor Nelsinho vai escolher aí, né, o substituto de Dodô, qual a formação que ele vai entrar em campo, né? Jogo, nossa, o Mirassol tá, o Mirassol e Novo Horizontino, você pode jogar para cima. Um é difícil, o outro é complicado. E vice-versa. São times que... rodada ingrata para Campinas, eu diria, esse final de semana. Hein? Sexta com a Ponte e sábado o Guarani. Mas falando da Ponte aqui, o que sabe que também não é me incomodando, mas assim, a Ponte hoje, abriu a janela hoje, não foi? Sim, dia 10. Mas a Ponte não anunciou ninguém, nenhuma perspectiva. Será que a Ponte vai... É isso mesmo? Vai com o que tem? Ou chegará algum reforço, principalmente para as laterais, né? Que eu acho que precisava dar uma reforço, contratar, né? Eu não falo reforço porque nem toda contratação reforça o clube. Então, assim, eu falo de contratação. Vamos ver se a Ponte ou vai esperar um pouquinho. Vamos ver. Estou curioso para saber quem que a Ponte vai trazer e ver aí a escalação, né? Quem que o Nelsinho vai... Qual a Ponte Preta que entrará em campo contra o Mirassol, Carlão? O Fábio Scheibe precisa, hein? O que a gente lamenta muito, né, Carlão, é a pouca possibilidade do Nelsinho repetir a equipe, né? Desde que chegou a Ponte Preta, o Nelsinho ainda não repetiu a mesma formação, muitas mudanças, o que acaba prejudicando o entrosamento da equipe, né? Dessa vez vai ter o Dodô, jogador que está sendo fundamental também, bastante utilizado pelo Nelsinho, mas dessa vez não tem esse jogador. E o que a gente falou ontem, o Mirassol esteve em campo ontem, esse é um lado bom para a Ponte Preta, porque o Mirassol esteve em campo ontem, Ponte Preta na última sexta-feira, então já faz quase uma semana, vai fazer uma semana no dia do jogo, e o Mirassol se desgastou ontem, teve que suar para ganhar do CRB, marcou já no final 1-0, e isso pode ser um fator bom para a Ponte Preta poder administrar isso, né? Chega um time cansado, o Mirassol, e a Ponte Preta com essa semana de descanso, e contando principalmente com a boa fase do Gé, né? Vamos ver se o Gé guarda mais um, para a Ponte Preta escapar de vez lá da parte de baixo da tabela e sonhar com coisas maiores nessa Série B. O João Silva de Hortolândia, ele manda uma mensagem aqui, ele é ponte pretano, mas não é bom os irmãos caírem para a terceirona, pois empobrece muito o esporte da região metropolitana de Campinas. Lugar da Macaca, segundo o João Silva, é disputando a Libertadores e o Guarani disputando a Sul-Americana. Abraços, companheiro. Abraço, João. Opa. Apesar que do outro lado vai ter controvérsias. Vai ter, mas falar aquele ditado, né? Como diria o outro, né? Em época de cria, os urubu vira frango. Outrora, Guarani era Libertadores, Ponte sempre bem no Brasileiro. Agora o que tem, meus caros, é permanência na Série B. E tá de bom tamanho. Eu acho que o torcedor buguino assinaria na hora esse contrato, viu, Carlão? Pode ter certeza. Sul-Americana pro Bug, Libertadores pra Ponte Preta, não tem problema não. Sem dúvida. Mas, olha, hoje, sinceramente, pelo investimento, pelo momento que a gente vive, até o momento do futebol brasileiro, né? Que é muito dinheiro que corre. E eu acho que hoje, infelizmente, a gente não tem muita força para concorrer com os médios do Brasil. E nós já fomos médios, né? Quando eu falo médios é beirando grande. Quando eu falo nós é Ponte Preta e Guarani, porque, olha, a gente já viu coisa boa, cara. Eu peguei década de 90 com o Guarani, em que vinha time grande aqui, era batata. O Guarani atropelava. 4-0 no Corinthians, 5-2 no Palmeiras, 4-2 no São Paulo. Eu faço uma analogia. A Ponte, o início dos anos 2000, né? Mas eu faço uma analogia um pouquinho antes. Você pegar de 76 a 76 o Guarani é campeão do primeiro turno do Paulista, numa época que o Paulista representava muito.
Aí vem Ponte vice em 77, Guarani campeão 78, a Ponte vice-paulista 79, a Ponte vice-paulista e terceira colocada no Brasileiro de 81, Guarani campeão da Série B de 81, o Guarani semifinalista em 82, no Flamengo de Zico, um jogo espetacular no Brinco de Ouro, só para vocês, 3 de Zico e 2 de Jorge Mendonça, tá bom? Tá. Assim, aí surge a geração Neto, 84, 85 Guarani ainda tinha Edmar, surge Evair, a Ponte sempre figurando bem no Paulista e fazendo boas campanhas. A Ponte foi muito bem, não sei se o Carlão vai lembrar, e o Fábio Scheibe também, no Brasileiro de 85, com Gersinho, com Jorge Mendonça, com Mauro, Então você pegar esses 10 anos, os dois muito bem, um chegando, o outro também e tal. A Ponte cai no Paulista de 87, mas o Guarani mantém. O Guarani é vice-brasileiro 86, vai para a Libertadores. O Guarani ele foi numa batida legal até 98, 99, aí que ele entra Quando ele escapa do rebaixamento, acho que em 97. No Brasileirão. Foi contra o Vasco, se eu não me engano. 3-2. Um jogo histórico. Eu lembrei aquela trinca, né? Ele tinha que União São João e Grêmio? Grêmio, União São João e Vasco. Então, o Guarani ainda manteve, mas aí começa os anos 2000 com o Guarani foram anos nefastos, né? Rebaixamentos, desmandos, a questão do patrimônio, etc e tal. E a Ponte, ela também teve esse começo de ano 2000, aí flertou. Mas eu acho, momentos. Fabião, eu acho que em alguns momentos também a dinâmica do futebol ela atrapalhou demais as nossas equipes, né? Com o fim da lei do passe, o Guarani era um clube formador, né? E ele tocava o ano a partir de uma negociação, né? Então, como acabou a lei do passe, as equipes do Brasil, algumas não se adequaram, as equipes do interior sofrem demais, sofreram demais, né? Tanto é que algumas equipes beirando a insolvência, né? Paulista de Jundiaí, o Rio Branco América de hoje Rio está Preto. voltando, mas tem um América, nossa, tem um leque aí. Então, eu acho que essa situação arrebentou os clubes de Campinas. E outra, né? A gente se acostumou com coisa boa, então a cobrança ela é de acordo com o que nós nos acostumamos. E eu acho que hoje, em alguns momentos, a gente tem que até tirar o pé um pouquinho, porque eu acho difícil a gente retornar àqueles momentos. Seria ótimo, né? Quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Mas, Carlão, eu e Scheibe, amigos da CBN, infelizmente, eu acho que é difícil, muito difícil. Então, o que temos para hoje é tentar manutenção na Série B, primeira divisão no Paulista e tocar o barco da melhor maneira possível. A gente tem saudade dos times em campo também, mas fora deles também sente saudade dos mandatários, né? Na época de Beto Zini no Guarani também foi uma coisa que chamava a atenção do Brasil inteiro. Ele e Eurico Miranda eram os mais falados do Brasil. Mas a Ponte também teve Lauro Moraes, a Ponte também teve Peri Scheibe, que fez, olha, o Peri Scheibe, nossa, foi presidente, vice, conselheiro, ele era verdadeiro polivalente. Aliás, um abraço pro Peri Scheibe, mas isso. Foram bons momentos, eu acho que eu consegui acompanhar alguma parte, né, de Guarani, de Ponte Preta. O Cabelo ainda acompanhou mais um pouquinho mais. eu, né? Meu velho acompanhou coisa boa demais. E infelizmente hoje a gente se depara com Série B, Série C, um derby na Série A a gente não tem desde 2004, né? Sabe como diria o outro, o Carlão e Scheibe, amigos, é o seguinte, aquela expressão, né? Quem está acostumado, se acostumou com o ótimo, é difícil engolir o mediano, vamos falar outra coisa. E hoje a gente tem que engolir. E tem que engolir. É o que temos para o momento. Que é o que tem para o momento. 4 horas e 52 minutos, temos um intervalinho, né, pastorzinho? Vamos para o intervalo e na volta o sarcófago, que hoje está sensacional. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda.
Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas 55 minutos, restando aí poucos minutos para o fim do Arena desta quarta-feira. Palmeiras meio quieto hoje, né, Fabião? Teve aí as apresentações, os reforços chegando, reforços de alto nível, né? Giai, menino Maurício, próprio Felipe Anderson também, o Palmeiras já pode contar com ele. É o Palmeiras que vai aquém da filosofia, assim, ou vai contra, entre aspas, a filosofia do que vinha sendo implementado, o Palmeiras fazendo aquela coisa sem gastar muito, mas montando equipes competitivas, mas me parece que esse ano fugiu um pouquinho a regra e a tia Leila colocou a mão no bolso, hein, Fabião? Tirou o escorpião do bolso, exatamente, contratando jogadores de renome. Essa contratação do Felipe Anderson já tem um tempo, mas só agora ele vai poder entrar em campo. Foi uma contratação grande, realmente. O Maurício também, que há muito tempo o Palmeiras queria. Uma contratação pagando uma grana alta para o Internacional também. E por um lado está chegando jogadores, hoje uma saída concretizada, né? O John, tão contestado pela torcida, acabou sendo vendido ao Red Bull Bragantino, 4 milhões e meio de dólares por 60% do passe dele. O Palmeiras ainda permanece com o restante, o jogador também. E se cumprir metas, o Red Bull Bragantino terá que pagar mais 2 milhões e meio de dólares pelo restante do passe, né? Podemos dizer assim, o passe ainda. O Palmeiras tem a volta do Rômulo também para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã, uma boa opção para o Abel Ferreira, que já não conta com o Lázaro e também com o Bruno Rodrigues há algum tempo, e com o Richard Rios, que está na seleção da Colômbia, entra em campo nesta noite. Palmeiras aí lutando pelas primeiras colocações do campeonato. John, que é cria do Primavera, né? Da base do Primavera. Não, isso é informação. Aliás, isso que eu ia perguntar, o Primavera vai receber o dele? Vamos. Liga lá no WhatsApp. Não vou ligar nada. Essa foi boa. O corpo jurídico que vai entrar em ação, não pagou é FIFA. Então é o seguinte, hein? Vamos acompanhar para e passe essa história, hein? Não, isso aí tem que ser. Você levantou aí uma fumaça do John. Eu nunca ouvi falar do Primavera na formação do John. Você tá levantando essa daí, hein, base Cabelo? do Primavera. Se fala em Primavera lá, ô Fábio Scheibe? Desculpe até, Cabelo, mas eu também não sei dessa parte, não. Vamos averiguar aqui, amanhã eu trago a resposta. Mas vamos combinar o seguinte, Scheibe. Verifica direitinho. Se eu tiver certo, você me dá o crédito no ar, porque não vale... Claro, opa, lógico, é o desafio. Não, e até isso que eu queria saber mesmo. Será que o Primavera vai receber algum? O Primavera tá precisando. É que tem várias cláusulas, tem taxa de vitrine, taxa de não sei o quê. Vamos ver se o Primavera... Se ele foi federado pelo Primavera, aí ele tem direito, né, Fábio? Exatamente. Ele jogou na base, ele não chegou a ser profissional. Então, não, mas federado, acho que federado, acho que sub-11 já é federado, né? Um negócio assim. Então... Porque eu acho que o John fez a escolha certa, viu? O Bragantino, que é um bom lugar para esses jovens garotos, jovens talentosos, né? Que o Bragantino tem bastante, jogar sem pressão também. No Palmeiras não estava dando mais, que a torcida estava pegando muito no pé dele. E é um bom jogador, apesar de ter sido contestado nos últimos tempos, né? 4 horas e 58 minutos, então chegou o grande momento. Chegou a hora. Cabelo. O sarcófago é seu, você que manda, meu parceiro. Podemos abrir, meu caro pastor?
som na caixa. O jogo hoje, ao som deste sucesso, olha, quase que eu falo, não posso falar data. Hoje é jogo do Guarani contra Juventus da Moca, hein? Opa! Juventus da Moca. E eu vou falar um jogador do Juventus. Sim. O Carmo. O Carmo. Então, essa é a dica. E aí, Scheibe? Carlão participou da produção, já sabe. É só com você, Fábio Scheibe. Essa dance music aí me faz recordar realmente a world music aqui em Itu, hein, cara? Bons tempos, hein? Bons tempos. Chama o Guarizo aí pra me ajudar. O Guarizo deve ter bailado também. O Guarizo é o rei da noite. Eu vou de 91, cara. 91. Muito bem, vamos para o VT do jogo, então. Bora lá. Pouca gente foi ao Brinco de Ouro para assistir o amistoso entre Juventus e Guarani. O primeiro bom momento foi do Juventus. Sérgio Soares, de virada, acertou a trave. O Guarani tentou descontar nesta falta cobrada por Edson, que Anderson cabeceou para fora. Os estreantes Paulo César e Anderson mostram serviço e deixam Vônei livre para marcar. Guarani 1-0. Animado com o gol, o Bugre seguiu no ataque. Neste lance, Paulo César lançou Vônei. O goleiro Haroldo saiu e salvou. O segundo gol saiu de uma confusão na área do Juventus. Anderson pegou a sobra e marcou 2-0. No segundo tempo, os dois times trocaram vários jogadores. O ritmo da partida caiu com o Guarani tocando mais a bola. Quase no final, Claudinho, que substituiu Paulo César, recebeu cara a cara e fechou o placar. Guarani 3, Juventus 0. Foi o time que... vamos lá e depois a gente conta um pouco. Não, claro. Mas, tivemos ganhador, hein? Tivemos? Direto de Tu, Fábio Scheibe. Mas o Fábio Scheibe tá ganhando muito. Será que ele tá tendo alguma ajuda extra? Essa eu posso ficar tranquilo, ter a consciência tranquila que partiu de mim mesmo. Será que fantasmas estão foi uma rondando? época bem aproveitada, hein? Não, mas essa época era boa mesmo, Scheibe. Não vamos nem entrar nessa seara. Mas agora que o Fabião, esse time foi o time que subiu, né? Era um amistoso preparativo. Olha aí. Fábio Scheibe ganhou Guarani 3, Juventus amistoso em 1991. Olha a escalação do Guarani. Guarani de Marcos Garça, Edson Bobrão, Paulo Silva, depois André Beraldo, Pereira e Rocha, depois Valmir. Birubiru, Ailton e Nenê. Na frente, Paulo César, depois Claudinho, Vônei e Sony Anderson. Técnico, Carlos Alberto Zanata, da minha São José do Rio Pardo. O Juventus de Haroldo, depois Costa, Leandro, depois Anderson, que é o Anderson. Anderson Lima. Nivaldo, Fedola e Odair, no meio, Luizão, Sérgio Soares e Ricardo Vieira, depois Sidney na frente, Elcio Marquinhos, depois Carmo e Ricardinho, depois Silva, técnico Vando de Moraes, com reportagem do nosso colega lá de sucursal da IPTV Brasília, Dalton Almeida. Esse Beraldo tem alguma coisa a ver com o Beraldo, jogador do... Pai do Beraldo, André Beraldo, rapaz de Piracicaba, bom jogador, né, um zagueiro bom, depois foi jogar no Mojimirim também. Ele é pai do Beraldo, que hoje está na seleção brasileira. Mas tá feito, tá aí, mais um sarcófago. Fechou. Fiquei feliz que eu acertei, Cabelo. Eu também, todos. Então desafio pro fim da semana, hein? Até o fim da semana. Temos amanhã, quinta e sexta, pra saber se o John tem alguma coisa, vai render fruto, vai render alguma coisa ou não. Beleza, galera? Valeu! 2 minutos, a gente volta amanhã, a partir das 11 CBN Esportes e às 4 da tarde com o Arena. Até lá, tchau, tchau! Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br